Qual é o verdadeiro Pentecoste? Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro Pentecoste, né? Atos, capítulo 1, versículo de número 4. Jesus estava em sua ascensão, versículo 5 e o versículo de número 8. Jesus fala da ordem aos seus discípulos e direção sobre o Espírito Santo. O Pentecoste, a palavra Pentecoste significa 50º. É a segunda das 3 grandes festas de Israel. A 50º referindo-se ao 50º dia após a oferta de manjares durante a festa dos pães asmos. Mas no Novo Testamento, a palavra Pentecoste, ela ocorre por causa depois da ascensão de Jesus. 50 dias depois veio o Pentecoste, justamente na festa dos Pentecostes. Atos, capítulo 1, versículo de número 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, promessa do Espírito Santo. Versículo de número 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo de número 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Diga glória a Deus. Qual é o propósito dos discípulos receberem o Espírito Santo? Para serem faladores de outras línguas? Não. Testemunha. Podeis assentar. Hoje se caracteriza o Espírito Santo apenas nos dons de línguas, né? Ou então naquelas comoções que alguns artistas fazem, artistas evangélicos, né? Que se denominam pastores, eles começam com aparições, inovações, e uma situação que faz bagunçar a cabeça de alguns. Cai para trás, gruda na parede, faz não sei o que e tal. Há o Espírito Santo aí, não é verdade? Jesus disse assim: vocês receberão o Espírito Santo para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês tenham força, tenham poder, tenham autoridade, para que vocês sejam pessoas capazes de mudar, para que vocês sejam capazes de honrar, de glorificar o meu nome. E eu quero falar nesta noite sobre isso. Quero que o Senhor venha nos convencer, quero que o Senhor venha nos dar de presente esse Pentecoste verdadeiro, que hoje está quase extinguido do meio da igreja. Esse Pentecoste que produz heróis de fé. Esse Pentecoste que faz com que seres humanos comuns sejam transformados em verdadeiros guerreiros, verdadeiros heróis, que conseguem vencer o mundo, a carne e o diabo. Você pode dizer glória a Deus? O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós para que sejamos poderosos, para que sejamos capazes de vencermos a carne, crucificarmos a carne com todas as suas concupiscências e paixões, para que nós vençamos o mundo com todas as tentações, com tudo aquilo que ele tem a oferecer, e vencermos Satanás com todos os seus ardis e seu engano. O Espírito Santo veio de presente a nós para que sejamos poderosos e fortes. E com essa força podemos glorificar o Senhor Jesus. Esse Pentecoste está extinguido da igreja. A igreja foi enganada de tal maneira, e ela foi criando doutrinas, vamos dizer entre aspas, doutrina é uma palavra sagrada, mas questões paralelas, se desviando do foco, se desviando do objetivo. Eu quero que você vá comigo em João 16, vamos ver o que Jesus diz sobre o Espírito Santo. João capítulo, vamos ver o 16, eu vou ler todos os itens para você. João, você vai ficar em 16 e 14 aí por enquanto. Só que eu quero que você preste atenção em 5 funções do Espírito Santo no crente. As 5 funções principais no cristão. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Como é que Jesus chama o Espírito Santo? Tá. Agora capítulo 14, versículo de número 16.
está escrito aí? E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro propósito. Qual o propósito de Ele estar? Para sempre. Primeira obra do Espírito Santo de Deus, Consolador. Segunda obra, 16:14. E Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Segunda obra do Espírito Santo, glorificar Jesus. Essa é a segunda obra. Terceira obra, 14:26. Vai lá comigo. Amém? Terceira obra. Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, mestre, todas as coisas e vos fará lembrar, lembrador de tudo quanto vos tenho dito. Terceira característica do Espírito Santo, mestre e lembrador. Quarta característica, João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, guia, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aquele que fala o que Jesus disse e aquele que fala o que Jesus vai fazer. Então, o guia da verdade. Quinto e último, João 16:8, convencedor. O que está escrito? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essas são as 5 pilastras principais que o Espírito Santo tem que levantar, sustentar, manter dentro da minha alma e da sua alma. Nós poderíamos pegar qualquer exemplo de alguém que tenha tido o Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos trabalhar hoje na vida de Pedro. Uma pessoa muito comum. Uma pessoa cheia de erros, cheia de situações a serem consertadas. Você pode lembrar um pouquinho de Pedro, não é mesmo? Alguém emocionalmente elevado, dominado pelas emoções, alguém que amava muito Jesus, alguém que negou o Senhor Jesus, arrependeu-se disso, foi restaurado. Então nós vamos trabalhar sobre uma pessoa comum, para que você observe o que é que o Espírito Santo faz em pessoas comuns. Pessoas que anteriormente eram dominadas pelo sentimento, pessoas que anteriormente andou com Jesus durante os 3 anos e meio, batia no peito que conhecia Jesus, até confrontou o Senhor Jesus dizendo que ele não negaria o Senhor Jesus. Então nós vamos falar de um crente comum. Nós vamos falar do que o Espírito Santo é capaz de fazer em crentes comuns, em pessoas que verdadeiramente são batizadas no Espírito Santo, são mergulhadas no Espírito Santo, pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus e permite que ele tenha espaço e lugar para trabalhar. Esse é o propósito dele, vir estabelecer o governo de Cristo em nós e fazer com que nós cheguemos à estatura mediana perfeita de Cristo, à imagem de Cristo. Esse é o propósito do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos falar sobre o primeiro, Consolador. E ele veio consolar. Quando se fala em Consolador, infelizmente alguns crentes, eles têm o consolo como algo tipo, não chora não, vai passar, algum lenço que o céu fabrica e que vem enxugar as lágrimas. Um consolador é aquele que detém as emoções. É aquele que põe as emoções em ordem. É aquele que põe o caos em ordem. Esse é o Consolador. Quando o Senhor Jesus fala de Consolador, Ele fala sobre o governo do Espírito Santo, sobre as nossas emoções, sobre o que nós sentimos. O contrário do que nós temos visto hoje, esse bando de crente, que é movido pelo que sente, faz o que sente e pensa, sentindo. O Espírito Santo veio para tirar o domínio no coração dos cristãos sobre os sentimentos e dar a regência à palavra de Deus, aos mandamentos, o governo ao mandamento, o governo à palavra, e não permitir que nós sejamos como animais dominados por cabrestos, só aprendendo depois que cai, só entendendo depois que erra, só enxergando depois que está no buraco.
Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus tem que habitar dentro de nós de tal maneira que não sejamos guiados pelos nossos sentimentos. Sentiu, dá na cabeça, faz, é de Deus. Quem foi que designou-nos como pessoas portadoras do domínio das coisas? O crente é assim. Ele sentiu, ele pensou e ele acha que é de Deus, ele faz. Por quê? Porque ele sentiu. Então não é o Espírito Santo de Deus, é o que ele sente que governa, é o que ele sente que manda. E Jesus disse: eu vou enviar o Consolador para que as emoções de vocês sejam comedidas a tal ponto que vocês não sejam desequilibrados como muitos, afoitos como outros, intempestuosos, teimosos, obstinados, dominados, assediados e caídos pelo mal. Vocês serão detidos para que não sejam dominados pelo que vocês sentem. E o domínio estará na palavra. Vocês serão regidos pela palavra. Eu quero que você vá comigo em Atos, capítulo 2, versículo de número 1 ao 4. Estavam todos reunidos. Atos capítulo 2, versículo 1. O dia de Pentecostes é cumprido. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles repartidas como que de fogo línguas, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pedro estava no meio. De repente, eles escutam um som, e eles recebem o batismo do Espírito Santo, e eles começam a falar línguas estranhas. E naquela época, por conta do Pentecostes, haviam em Jerusalém uma invasão, uma presença muito grande de pessoas de várias línguas. E eles falavam nas línguas dessas pessoas. E eles começaram a ficar assustados, dizendo assim: espera aí um pouquinho. Quem são esses que está falando o medo na minha língua? O outro dizia assim, o outro, na minha língua. O outro, eu estou escutando na minha língua. Alguns disseram: eles estão cheios de moço, estão bêbados. Quem? Quem ouviu um dia: afasta de mim, Satanás, que não conheces as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Tu o conheces? Não o conheço. Tu és dele? Não sou. Eu reconheço que tu não ando. Ele que negou Jesus diante de meia dúzia, agora o confessa diante de uma multidão. Ele que tinha todas as razões para estar imerso em culpa, em feridas, em dores, se levanta para pregar para uma multidão. Você pode dizer glória a Deus? Qual é o nome desse moço, desse homem? Pedro. Ali naquele momento, acabou o governo das feridas, acabou o governo da culpa, acabou a sentença daquele que traiu Jesus, acabou. Naquele momento nasce um discípulo verdadeiro, uma testemunha verdadeira, que iria defender o moral daqueles que estavam orando, dizendo: nós não estamos embriagados, não. Aquele que nega Jesus sai na defesa dos discípulos, sai na defesa daquele culto. Quando o Espírito Santo consola um crente, não importa o que ele foi, não importa o que ele viveu, não importa os seus traumas, não importa as suas feridas, não importa quem o traiu ou quem ele traiu, não importa o que ele viveu, ele se transforma numa testemunha viva para defender esse evangelho pelo qual ele decidiu viver. E hoje você tem visto pessoas dentro da igreja, das igrejas, intimidados, amedrontados, reclusos, feridos, machucados, envoltos em suas feridas, em seu passado, em seus traumas, em sua culpa, vencidos pelo passado.
E onde está a ação do Consolador? Onde está aquele que vem trazer domínio sobre o coração? Onde está aquele que aplaca a dor, que cura a ferida, que transforma a vida, que limpa o passado, que apaga o que foi e que te dá uma escrita nova? Mas hoje o que nós vemos é totalmente o contrário. Crentes que continuam sendo como antes, que trazem características de antes, crentes que demoram para mudar, numa distância tão grande que você não percebe a mudança. Aquele homem que um dia escondeu-se, sofreu, traiu, foi marcado, se levanta e se posiciona para defender a obra do Senhor. Isso aconteceu com você? Tudo que você foi já era, acabou. Dores, feridas, culpa, traição, medo, rancor, amargura, tendência para. Acabou. Hoje não mais você é direcionado por fatores que acontecem com você, porque Satanás não encontra mais em você recursos para guiar você para o caos, porque o Espírito Santo consolou você. Você não é mais uma pessoa depressiva, não é mais uma pessoa traída, você não é mais uma pessoa triste, não é mais uma pessoa abandonada, você foi aceito. Você não é mais uma pessoa rejeitada, você foi escolhido. Você não é mais uma pessoa ferida, você foi curado. Você não é mais uma pessoa perdida, você foi achado. Ele consolou você. Você não é mais uma pessoa tímida. Você sabe quem é e de quem você ama e quem você quer servir. Isso é consolo. É fazer com que você mude de tal maneira que suas características surpreendam as pessoas. O tímido, o medroso é o que sai na frente. Esse é a obra do Espírito Santo. E o que você vê hoje na igreja? A ausência dessa obra. O que eles sentem equivale, o que fizeram com eles é o que vale, o que eles fizeram é o que vale. Não existe mais consolo. Não existem mais pessoas curadas, não existem mais pessoas libertas, não existem mais pessoas que entendem isso. A Bíblia diz assim, capítulo 2, versículo 14, na pregação: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Você pode levantar a sua voz, você levanta a sua voz. Aquele que murchinho no pátio dizia: eu não conheço, eu não sei quem é, não sou eu. Agora ele levanta a voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, são 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E aí ele começa a pregar. E aí ele começa a pregar. E aí ele começa a pregar. Pergunta assim para o seu irmão: você já foi consolado? Ou será que a dor ainda vale? Ou será que a angústia ainda vale? Ou será que o que aconteceu na infância ainda vale? Ou será que ainda você vive a nostalgia do que você viveu? Para de ser nostálgico. Comece a viver uma vida poderosa no Espírito Santo de Deus. Deixe Ele mudar características que foram colocadas em você por rejeição paterna, materna, por depressão, por angústia, por coisas que você fez ou que fizeram contigo. Receba consolo dentro do seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus mudar você. Deixe Ele acabar com aquilo que houve. Diga a Ele: Espírito Santo, eu preciso dessa obra de consolo. Eu preciso que Tu cures os meus sentimentos e os coloque no devido lugar, sarados, curados, para que eu possa ouvir a palavra e praticar. Porque se eu não for curado, eu não vou conseguir praticar a palavra. Eu serei tendencioso às minhas emoções, eu serei inclinado aos meus traumas, eu serei vencido pelas minhas dores. E eu serei alguém fracassado.
alguém que não conseguirá praticar o que ouve, alguém que não conseguirá entender o Mestre, alguém que não conseguirá amá-lo da maneira adequada. Cura-me, Espírito Santo de Deus, console as minhas feridas, trate das minhas dores, muda o meu viver. Isso foi. Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aquele que negou, agora está confessando, não é mesmo? Diante de muitos. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou solto as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aquele que nega, confessa. Você sabe quando você consegue ter a convicção que você tem o consolo do Espírito Santo? Quando você consegue desfazer o que fizeram contigo. Isso funciona para o verdadeiro perdão. Isso funciona também para a obra do Espírito Santo. Quando você consegue superar o que fizeram com você, essa é a obra de consolo. Você está debaixo do consolo do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo desfazer o que fizeram com você. Você precisa sair à frente disso. Você precisa mudar. Você não pode aceitar a sentença alheia. Você não pode aceitar a inclinação própria, a autoinclinação. Você não pode permitir que você mesmo determine suas dores, seu passado. Bom, segunda obra do Espírito, Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro chega no templo Formosa para poder cultuar o Senhor, e ali ele encontra um homem enfermo. E esse homem pedia esmola, e Pedro diz algo que poucos crentes podem dizer hoje: o que eu tenho eu te dou. Você diz àquele que está cansado: o que eu tenho eu te dou, descansa. Você diz àquele que está ferido: o que eu tenho eu te dou, cura. Você diz àquele que está aflito: o que eu tenho eu te dou, paz. Você diz àquele que está abalado: o que eu tenho eu te dou, força. Você consegue dizer àqueles que necessitam ao seu redor: o que eu tenho eu te dou? O que você tem dentro de você? Você diz àquele que está desacreditado no ser humano: o que eu tenho eu te dou, bondade. Eu estendo a minha mão, eu te dou meu ombro, o que eu tenho eu te dou. O que você tem de Jesus Cristo? É isso que glorifica o Senhor Jesus. O que glorifica o Senhor Jesus são as frutificações do Espírito Santo de Deus na sua vida: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio. É isso que glorifica o Senhor Jesus Cristo. O que glorifica o Senhor Jesus é aquilo que sai de dentro de você para aquele que não tem, para aquele que precisa. Quem tem o Espírito Santo, não existem pessoas necessitadas perto dele. Os que precisam de repreensão terão, os que precisam de exortação as terão, os que precisam de ajuda terão, os que precisam de misericórdia terão, aqueles que precisam de consolo terão. O que glorifica Jesus é a ação do Espírito Santo de Deus. Jesus diz: e ele me glorificará. Eu já tenho dito a vocês como é que você serve a Deus servindo o seu irmão. Não vire as costas para o seu irmão, porque senão você ouvirá naquele dia: eu estive doente, eu estive preso, eu fui estrangeiro. Quando o meu pequenino esteve. Quando você vira as costas para o seu irmão, o seu Jesus está dentro dele. Você está virando as costas para Jesus. Tem gente que quer os Alpes, a elite da sociedade evangélica, virando as costas para aquele que precisa, virando as costas para aquele que está aflito, para aquele que está cansado, para aquele que está se desviando, sendo que nós recebemos instruções dizendo: exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que vocês sejam livres do domínio do pecado.
Mas onde estão os crentes que glorificam Jesus, fazendo com que a obra de Cristo seja contínua na vida daquele que está perto? Perto de você não pode ter gente que precise de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo em você glorifica Jesus, todas as pessoas que te cercam estão abastecidas. Os que precisam de uma palavra, os que precisam de uma mão, os que precisam de uma ajuda, os que precisam de bondade, todos eles estão fartos. A Bíblia diz assim em Atos 3, Pedro e João subiam junto ao templo, versículo 1, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Você dá esmola por mão, para ele continuar coxo, continuar doente, continuar paralítico. Vou dar uma esmola. Paz, irmão. Você sabe que ele não está bem, mas você não quer se aproximar dele para não ter problema. Então você cumprimenta ele de longe para ele não chegar perto de você. Aí diz assim, Pedro com João, fitando-os nos olhos, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O que eu tenho, eu te dou. Você tem feito pessoas andarem, você tem feito pessoas saírem da mediocridade, saírem da miséria, saírem à margem da jornada cristã. A sua vida tem feito com que pessoas saiam da miséria. Hein? O que é que temos dentro de nós que tem trazido cura, milagre, prosperidade emocional e espiritual àqueles que estão mendigando dentro dos templos, dentro das igrejas? Quando é que você glorifica Jesus? Quando você canta um cântico? Quando você prega uma mensagem? Ou quando você faz coxos andarem, levanta abatidos, traz cura para quem está doente, dá força para aquele que está exausto e cansado? Você glorifica Jesus quando o Espírito Santo tem te dado o suficiente tanto para si quanto para os outros. A igreja hoje ela tem sido invadida por pessoas famintas, sedentas e carentes. Pessoas que não pensam nos outros. A te impedir, nada poderá ser barreira na sua vida. Mas enquanto você estiver em si mesmado, meu problema, minha família, meu trabalho, meu dinheiro, meu caos, minha crise, você continuará o ano que vem com a mesma resenha. Meu problema, minha vida, minha família, minha doença, e você continuará. Mas quando você olhar para o reino e descobrir que você tem o Espírito para glorificar Jesus, tudo começará a ser diferente. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 7. Não gostaram, a igreja não gostou, a sinagoga não gostou do que eles fizeram. E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou que em nome de quem fizestes isto. Então Pedro, cheio do... Oh, aleluia. Lhe disse, principais do povo, ó vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, vocês nos interrogam, porque nós fizemos isso, e em nome de quem fizemos isso? Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, quem ele está glorificando aqui? O Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e aquele que negou Jesus
no interrogatório, está dizendo: vocês crucificaram o Deus da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que estes são diante de vós. Ele é a pedra rejeitada por vós, que os edificadores, ao qual posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha o versículo 13. Então eles vendo, a ousadia de Pedro e João. As pessoas veem a sua ousadia ou a sua teimosia, cabeça oca. Eu quero fazer isso, eu vou fazer. Vendo a ousadia, e informados que eram homens sem letras, indoutos, sem cultura nenhuma, sem estudo nenhum, vamos dizer assim, no plural, né? No plural não, no comum. Como é que eles podem falar como falam? O Espírito Santo faz isso. Ele habilita e capacita pessoas que não são, pessoas que não têm, pessoas que não podem. E maravilharam-se, reconheceram que eles haviam. Quando as pessoas olham para Jesus e dizem assim: esse aí está com Jesus. Elas dizem isso? Ou será que quando alguém olha para você, homem, cobiçando uma mulher, esse aí é crente? Quando as pessoas olham para você, as pessoas dizem, os inimigos do Evangelho, olharam para Pedro e João e disseram assim: esse aí realmente, esses estavam com Jesus. Quando as pessoas olham para você, as pessoas identificam você dizendo: esse aí está com Jesus, esse aí está do lado dele. Hein? Ou será que as pessoas olham para você e não tem nada em você de diferente? Você segue o curso do mundo: eu quero ser próspero, só visa dinheiro, só visa vida espiritual, niente, só visa status. Ai, eu sou amigo desse, eu sou amigo. E amigo de Jesus você é? Tem gente que chega para mim e diz: pastor, eu sou amigo de fulano de tal. Eu não conheço, irmão. Ser amigo, o que interessa é amigo dele. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que adianta você às vezes se banca no que você ganha, no que você tem, na prosperidade que o Deus da beneficência e da misericórdia está te dando. Se banca no sobrenome, se banca no diploma, se banca em quem conhece, quer ser um pé rapado. Pessoa de cabeça ruim, que deve te trazer alegria. Eu conheço Jesus, Ele é meu amigo. Ele é meu amigo e Ele me basta. Ele me basta. Ele é suficiente para a minha vida. E as pessoas vão olhar para mim onde eu estiver, na faculdade, na escola, no trabalho, e vai dizer: esse aí está com Jesus. E você não vai precisar ficar igual papagaio, enchendo a cabeça dos outros, falando de Jesus. A sua vida e o seu testemunho vai declarar isso. Esse aí é de Jesus. Seu testemunho, sua vida, sua ação, sua maneira de viver glorifica o Senhor Jesus. Amém. Terceira característica do Espírito Santo: primeira, consolar. Segunda, glorificar Jesus. Terceira, Ele é mestre e lembrador. Atos capítulo 4, versículo 17. Os anciãos disseram assim a Pedro e a João: olha, é o seguinte, nós vamos liberar vocês, porque nós não podemos, fazer nada com eles, porque a multidão viu tudo que aconteceu. Mas com uma condição: vocês não vão falar mais no nome dele. Quantas situações silenciosas impedem você de testemunhar? Mas não posso ser, Você meio janota, Meio assim, sabe, retrógrado, meio antiquado. Eu tenho sim que tá meio assim, sabe, meio tipo assim, sabe, no meio. Não posso ser um crente assim, atrasado, retrógrado, um meio janota, sabe? Não, preciso ser um crente para frente. Eu preciso ser um crente para frente. Jesus está lá atrás e Ele está lá na frente. Aonde Ele está? No desvio, no pecado, na modernidade. Mas não tem problema, é só um pouquinho. Só um pouquinho, qual o problema? Qual o problema de só um pouquinho? Qual o problema? Não tem problema, é só um pouquinho. Diga isso ao diabo. Quando ele te ter no inferno, ele dizer: diabo, é só um pouquinho. Ele vai olhar para você e dizer: é para a eternidade. E aí? Você é um crente moderno?
É o seguinte, irmãos, nós não podemos ser retrógrados, nós não podemos ser janós, nós temos que ser modernos, nós temos que acompanhar a modernidade. Vamos acompanhar a modernidade. Quantas pessoas e quantas situações na sociedade tentam silenciar o seu evangelho. E você concorda, não é porque você quer ser um crente, mas você quer ser um crente assim, não janota, né? Um crente moderno, aceito, o evangelho para frente, o evangelho modernizado, né? Uma coisa assim meio universal, meia... não é? Perdeu o caminho. Saiu do caminho. Saiu do caminho, perdeu Jesus. Se perdeu, não é mesmo? Se perdeu. Disseram para Pedro assim, vocês vão parar de falar dele. Vocês vão parar de falar dele. Vão parar com esses milagraiados aí, vão parar com esses testemunhos, vão parar de falar dele. A Bíblia diz assim no versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É importante agradar vocês ou agradar a Deus? É importante agradar seus amigos ou agradar a Deus? Sua sociedade, sua família. Nesse Natal você agradou sua família ou você agradou a Deus? Você tem o Espírito Santo? Você tem certeza que você tem? Você já virou um crente moderno? Largou o Espírito Santo para trás, o Evangelho para trás, Jesus para trás, está caminhando em direção ao inferno? Onde estão as obras do Espírito Santo? Onde está aquele que vai te ensinar? Aquele que todos os dias ensina você a viver? Ou você acha que você é um sabichão, um sabe tudo? Sabe viver, sabe dirigir sua vida, sabe decidir sobre os seus negócios. Você sabe que uma dificuldade muito grande de algumas pessoas é elas entenderem que profissionais com êxitos, porque Deus deu, chegando diante do Senhor Jesus, aluno e discípulo, não adianta achar que você sabe nada. O empresário quer vir para Jesus e quer dizer, ó Senhor Jesus, eu já provei que eu sou bom, o Senhor vê que eu sou um sucesso lá fora, então aqui é o seguinte, eu vou junto contigo, nós vamos ser sócios, e nós vamos ditar a regra junto. Não funciona. Deus manda, Jesus governa, dele vem a lei, a regra, a legislação. Ele é mestre e diante dele você tem que dizer, eu quero aprender a viver, eu quero aprender a decidir, eu quero aprender tudo, a sentir, a pensar, a me mover, eu preciso. Ele é mestre. Ele é mestre. Eu não sei nada, você não sabe nada. Nós estamos para aprender diante dele todos os dias. Me ensine a lidar com o que eu sinto, me ensine a vencer o que eu penso, me ensine a agir da maneira que te agrade. O Espírito Santo é mestre e ele veio para nos ensinar a viver. E ele vos ensinará todas as coisas. Como ser um profissional salvo, com excelência e com sucesso. Como ser um membro de família salvo e podendo amar sem idolatria. Como sendo um cristão verdadeiro, salvo e santo. Ele é mestre. Agora tem uns que acham que sabe tudo. Diga, eu não sei nada. Realmente você não sabe nada. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Amanhã você não sabe se vai levantar da sua cama. Mas de uma coisa você tem certeza, que se você não acordar amanhã, você estará com ele na glória. É essa certeza que você precisa ter. Você não sabe nada, nem discernir mão esquerda e mão direita, né? O diabo enganou Adão e Eva no Éden, tirou, fez com que Sansão, chamado pequeno sol, morresse cego nas trevas, cego.
Você não sabe nada. Fez um homem como Davi matar e adulterar. Você não sabe nada. Não sabe nada do diabo. Não conhece nada de Deus. Eu e você estamos diante de Deus para aprendermos, para recebermos dele. Ele vos ensinará diariamente todas as coisas, todos os dias rendido aos pés dele. Senhor, me ensine a viver. Senhor, me ensine a prosperar. Me ensine a crescer. Me ensine a melhorar. Eu quero progredir contigo. Me ensine, Senhor. 17 ao 20, vamos lá, Atos 4. Porque não podemos deixar de falar que temos visto e ouvido, e ele vos falará. Atos 4, 23. Diz assim: e soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes, os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram. Olha só o que eles fizeram. Ameaçados, né? Levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizestes o céu. Começaram agora a lembrar a terra e o mar, tudo o que neles há. De quem que eles lembraram? De Davi. Que dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado. Eles começaram a orar pedindo a Deus proteção, livramento, ousadia, força, para que eles não cedessem à ameaça dos judeus. Eles não queriam ceder. Você cede à ameaça da sociedade? Hoje ser crente é muito fácil. Só você vir na igreja de domingo, você já é crente. Isso é para alguns é ser crente. Meu irmão, a coisa está feia. Está muito feia. 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Senhor, olhe para a ameaça da sociedade. Eu quero viver com ousadia onde eu estiver, na faculdade, na escola, no trabalho. Eu preciso me lembrar dos que professaram, dos que confessaram, dos que morreram por esse evangelho. Você imaginou? Você teria coragem de ir para o céu? Tem gente que ele não tem coragem de ir para o céu. Chega lá, ele vê os heróis da fé que morreram por causa do evangelho. E eles negam Jesus diante de uma pessoa que tem dinheiro. E eles negam Jesus diante de uma pessoa que tem sobrenome, que tem uma influência sobre ele. Quem é que tem influência sobre você? Tem que ser Jesus Cristo. Não é patrão, não é amigo, não é ninguém. É Jesus. É isso que você tem que entender. Você não pode ceder à ameaça. O Espírito Santo tem que te lembrar que homens, que mulheres, pessoas fiéis estão na glória, que deram a vida por amor ao evangelho. Agora você, só para não ser visto como um janotinha, uma pessoa retrógrada, já vai cedendo, já vai modernizando-se. Eu não quero estar no céu com gente assim. Você quer? Também não. E não vamos estar. Diga glória a Deus. 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Atos 5, do 1 ao 10, eu quero só comentar, depois eu quero ler o versículo. Estavam todos reunidos na igreja, e um casal chamado Ananias e Safira chegou para cultuar a Deus com a mentira. Por quê? Porque venderam uma fazenda por 100, disseram que venderam por 50 e trouxeram os 50 diante do Senhor. E disseram: Pedro, olha, nós estamos depositando no altar todo o dinheiro do que nós vendemos. Mentir? Cuidado com o espírito do erro, o espírito do engano. Senhor, eu sou teu. O Espírito Santo fala: mentiroso. Você é do teu desejo, você é do que você pensa, você é dos seus amigos, menos dele. Então chega e fala: Senhor, eu não sou teu, eu não sou mais crente, eu não sou mais consagrado, eu não sou mais espiritual. Não chega com mentira.
A verdade é o que Ele quer de mim e de você. Só a verdade. E Ele vos guiará em toda a verdade. Se você não tem verdade para ser guiada dentro de você, com o mundo lá de fora, a tua vida está um estrago. Você não percebe quando você está desviando? Você está desviado agora. Quando é que você começou a desviar? Lembra de onde você caiu? Foi o dinheiro que mexeu com a sua cabeça, foi a posição, foi a pregação. Você começou a pregar, você começou a cantar, a coisa subiu na sua cabeça. O que aconteceu? Onde é que você caiu? Onde é que você esqueceu quem é que manda? Onde é que você esqueceu quem é o Senhor? Onde é que você esqueceu qual é o seu lugar? Ajoelhado e prostrado diante dEle, dependendo dEle, confiante nele, te guiando na verdade. A única verdade que você tem que saber não é da vida do irmão, não. Tem gente que fica curioso. Você viu aquele, será que é verdade? Será que é verdade? A única verdade que você tem que saber é da sua vida. Você ainda é crente? Você ainda é de Deus, você ainda ama a Deus, o seu amor ainda é fervoroso, você ainda é alguém que tem paixão por Jesus Cristo e daria a vida por Ele, ou você está frio, morno, ou você está quase desviando ou já está desviado. É o Espírito que te guia na verdade, é Ele que te mostra. Estou bem porque eu sou amiga da pastora, eu sou amigo do pastor. E o pastor e a pastora é amigo de Jesus. E aí? Somos todos amigos. Não, eu estou bem porque eu estou trabalhando na igreja. Que piada, né? Que piada, meu irmão. Conta outra. Você está bem espiritualmente? Como é que você termina o ano? Pelo menos você consegue enxergar a verdade? Senhor, esse ano aqui eu fui um fracasso espiritualmente. Só engordei. Estou obeso, preciso fazer uma bariátrica espiritual. Preciso produzir, preciso frutificar. É só eu, meu problema. Eu não vou sair do problema, não vou sair da crise. Eu não vou sair. Quanto tempo faz que você está na mesma... O mesmo ciclo. Que bom, gostou, vai continuar. Vai continuar. Gostou? Já está há tanto tempo, é porque gostou? Deixa Ele te mostrar a verdade, deixa Ele te guiar na verdade, deixa Ele te mostrar o quanto você tem sido infrutífero, o quanto você está engordando, o quanto você está amando o mundo, o quanto você está virando as costas para Jesus, o quanto você está frio, morno, o quanto você é uma pessoa obsoleta, o quanto você é utópico. Deixa Ele te mostrar, deixa Ele te guiar nas verdades íntimas, integrais da sua vida. Pedro olha para Ananias e Safira e diz: porque mentistes ao Espírito Santo, oferecendo, ou guardando, ou não dando nada, não seria de vocês? Por que mentistes ao Espírito? Quem é que guiou Pedro na verdade da oferta de Ananias e Safira? O Espírito Santo. Pastora, mas por que o Espírito Santo não guiou Ananias e Safira? Por quê? Eu queria ter muito tempo para falar sobre isso. Diga comigo, um mensageiro. Jó fala, quando uma pessoa está doente, torta, desviada, ele precisa de uma pessoa de Deus só. Eles entraram em concordância, ele e a mulher. Que buraco, que barco furado, hein? Os dois juntos. Safira falou, isso, vamos fazer. Partiu dele. Vamos, Safira, vamos entregar 50 e vamos dizer que vendemos por 50 e vamos embolsar 50. Safira falou, isso. Morreu os dois. Não tem ninguém que tem um espírito, que exorta, que fala. Essa mulher poderia ter dito, você está errado, não é assim que funciona. Concorda, está para o buraco, está na situação e concorda, está no erro e concorda. É que eu sou submissa. Você é uma pessoa complacente, negligente, infernal, porque isso não é submissão. Os dois morreram condenados pela mentira, porque a verdade é que o Espírito Santo revela na palavra. E tem gente que quando Deus fala com ele, o Espírito Santo mostra a verdade, ele fica com raiva de mim. Pode ficar com raiva, isso é coisa que já venci isso aí já.
Hã? Eu? Quem sou eu, meu irmão? Não é o vaso, é o que vem de dentro dele, que é alguma coisa. O vaso não é nada. O vaso não é nada. É o que vem de dentro dele. Quem está falando com você é o Espírito Santo de Deus. E quem está tentando convencer você, que é a próxima ação do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. E se ele não conseguir convencer você, você será dominado pelo engano. Sua consciência será cauterizada. Porque ele veio para convencer o homem. Quinta, obra do Espírito, ação do pecado, da justiça e do juízo. Quero que você vá comigo em Atos capítulo 10. Pedro estava na casa de Simão. Falar primeiro de Cornélio. Cornélio é um homem gentil, incircunciso. Você sabe que o judeu, ele tem aversão aos incircuncisos. No início do evangelho as coisas eram meio judaica. E Cornélio estava lá fazendo obra, sendo justo, orando a Deus. Um anjo aparece para ele. Diga, manda mensageiros à casa onde Pedro está hospedado. E manda chamar Pedro. E Pedro estava lá um meio-dia orando. Teve um arrebatamento de sentidos. Desce um lençol com todos os animais imundos. E o Senhor dizia, come Pedro. E ele dizia, não senhor, eu nunca toquei em nada imundo. Vamos lá. Versículo 12, capítulo Atos 10, 12. Havia todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra, aves do céu. E foi e lhe dirigiu uma voz, levanta, mata e come. Mas Pedro diz, de modo nenhum senhor, porque nunca comi alguma coisa comum, imunda. Segunda vez, aconteceu a mesma coisa. E diz a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu, foi difícil para convencer Pedro 3 vezes. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram-se Simão se tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Olha, presta atenção nisso. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Não, porque eu os enviei. Quem convenceu Pedro a ir na casa de Cornélio, um gentil, pregar o evangelho? Quem foi? Quem te convence do que é certo? O Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ele te convence, ele fala contigo. Pastora, quando é que eu chego nesse estágio, nessa etapa de ser convencido pelo Espírito Santo? Quando já tem mortificado a carne, aí o Espírito Santo convence. Do contrário, meu irmão, a carne manda, bombeia, é que governa. Só existe o convencimento do Espírito Santo quando existe a mortificação, a crucificação da carne. Aí o Espírito Santo vai, convence toda a família e os convidados de Cornélio. Diga glória a Deus. 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz assim no versículo de número 44, e dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios, os incircuncisos. Todo mundo, os gentios começaram a falar em línguas estranhas, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro, pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo, mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Convenceu Pedro a pregar para os gentios, convenceu os gentios do arrependimento de pecados e batizou-os no Espírito. Falta o terceiro e último convencimento. Os apóstolos ficaram indignados. Espera um pouquinho. O que é que nós estamos ouvindo? Pedro? Um líder foi lá e pregou para gentil, pessoas incircuncisas? Nós precisamos ter uma conversa. O que é isso? Nós não podemos... Temos que pôr ordem na casa. Isso aí não pode acontecer. Convence Pedro a vontade de Deus. Convence os gentios do arrependimento.
e convence os apóstolos do que Deus faz. A Bíblia diz assim no capítulo 11, versículo 1: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens circuncisos e comestes com eles? Pedro começou a lhes fazer uma exposição. Versículo de número 17. Portanto, no final da exposição: se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Meu irmão, o Espírito Santo, Ele é o nosso verdadeiro Pentecoste. O Espírito Santo, Ele consola, fazendo você vencer tudo que foi. Ele glorifica Jesus, fazendo você frutificar. Ele é mestre, lembrador, Ele é guia da verdade e convencedor. Isso é Pentecoste. Isso é batismo no Espírito Santo. Falar em língua estranha, até o diabo fala, porque ele é imitador. Agora isso aqui, só o Espírito Santo faz. O quanto você tem dessas obras? Eu quero que você um momentinho feche os seus olhos assentado mesmo. Pai, nós te pedimos perdão por nossa vã compreensão, nosso vão entendimento, transformarmos o Espírito Santo em comoções humanas. Deus, perdoa a nossa geração. Perdoa-nos por tudo aquilo que tem acontecido nesses dias, Senhor. Por tanto engano, tantos sendo levados pelo engano, tantos agindo segundo o que sente. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos por apagarmos o Espírito Santo. Perdoa-nos por extinguirmos o Espírito Santo da nossa vida. Jesus, o que nos coloca em medo e temor é que nós não podemos pecar contra o Teu Espírito, não podemos impedir as obras do Espírito e nem negligenciá-lo, porque o pecado contra o Pai é perdoado, contra o Filho é perdoado, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, porque Ele veio como um presente para nós e nós não podemos. Deus, aqueles que ainda vivem em sua força de seu passado, em domínio de seu passado, faça com que eles mudem, meu Senhor, e tenham o Consolador. Deus, aqueles que não conseguem frutificar, aqueles que não conseguem glorificar-te e dizer: do que eu tenho eu te dou, que eles possam conseguir. Senhor, aqueles que acham que sabem alguma coisa, meu Deus, por favor, ensina-os que o Teu Espírito é o Mestre que veio nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar. Lembrar dos que foram, dos que morreram vitoriosamente. Lembrar do que Cristo nos disse, do que ficou escrito. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, venha fazer uma obra nas nossas vidas, venha guiar o Teu povo na verdade. Venha tirar aquele que está enlaçado pelo engano próprio, o engano de Satanás, Senhor. Venha dar a cada um de nós libertação. Que nós possamos ser guiados na verdade que o Teu Espírito tem mostrado pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Teu Espírito que corta. Oh Deus, que vai, Senhor, separando e que vai mostrando, alcançando juntas e medulas. Oh Espírito de Deus, vem. Convencer aquele que está desviando, convencer aquele que está frio, aquele que está cansado, aquele que deixou o caminho, aquele que desviou-se. Convencer aquele que está envolto em si mesmo, em seus próprios problemas. Convencer aquele que está na carne, vivendo na carne. Jesus, tem de misericórdia. Dá mais do Teu Espírito àquele que tem te buscado. Oh Deus, nós temos vivido uma época em que a igreja tem tão pouco do Teu Espírito, Senhor.
É uma igreja barulhenta, uma igreja de barulho, uma igreja modernizada, universalizada, Senhor. Uma igreja perdida, buscando comoções, emoções, buscando novidades, deixando o caminho, deixando a verdade, deixando a vida, deixando o novo. Deus, o que Tu tens para nós é sempre novo, nós que temos envelhecido, meu Deus. Somos nós que temos que ser renovados por aquilo que ouvimos, por aquilo que aprendemos. Que tenhamos um coração ensinável, que tenhamos um coração disposto a aprender, a sermos repreendidos, exortados todos os dias. Quem somos nós, Senhor? Ah, Jesus. Dai-nos mais do Consolador. Dai-nos mais daquele que pode Te glorificar. Dá-nos mais o Espírito Santo daquele de Ti que nos guia na verdade, que nos convence. Dai-nos mais daquele que nos ensina. Eu quero que você fique de pé. Eu queria que você, de 0 a 10, o quanto você tem do Espírito Santo? Eu quero só terminar este culto te lembrando de algo. Das 5 virgens nécias, que não tinham o suficiente. Só isso. Jesus disse que nos últimos dias, os meus dias e os seus dias agora, muitos iriam querer, mas não conseguiriam. Só poucos conseguiriam. Pastora, mas as igrejas nunca estiveram cheias. Os shoppings também não, o centro da cidade também não. A população aumentou, os simpatizantes do Evangelho aumentaram, os caçadores de fortuna aumentaram. Os buscadores de Jesus estão diminuindo pouco a pouco. Aqueles que amam Jesus de todo o coração. Aqueles que fazem de tudo para agradá-lo. Põe a mão no seu coração. Diga, Senhor Jesus, em 2016... eu vou buscar mais do Teu Espírito, para Te glorificar, para ter consolo, para aprender, para ser convencido e para ser guiado na verdade. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém?